Olá! Hoje a gente mergulha numa teoria realmente fascinante. Uma que conecta os mitos do Antigo Egito com a história de Cristo, mas por um ângulo bem diferente, o da psicologia de Jung. Tudo isso com base na obra de Robert B. Clarke. Ok, vamos começar direto por aqui. Olhem só para essa imagem. De um lado, um faraó egípcio, a personificação do divino na terra. Do outro, Jesus Cristo. Milhares de anos e de quilômetros separam os dois. Mas percebem as poses? Os símbolos, essa aura de autoridade? A semelhança é, no mínimo, intrigante. E aí vem a grande pergunta que o autor, o Robert B. Clarke, coloca na mesa. O que está por trás dessas semelhanças? Seria só coincidência? Ou, quem sabe, um povo simplesmente pegou emprestado as histórias do outro? Ou será que tem algo muito mais profundo aí, um padrão psicológico escondido que continua aparecendo vez após vez na história da humanidade? É esse o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar. Para a gente desvendar essa teoria, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro vamos ouvir os ecos antigos. Depois, abrir um mapa da mente humana usando a chave de Jung. Aí a gente decodifica o projeto egípcio, segue a linhagem de símbolos que ele deixou para trás e, por fim, vamos entender como o Cristo e o eu superior fecham todo esse padrão. E a chave para decifrar tudo isso, segundo Clarke, não está na história ou na arqueologia, não. Está na psicologia. Mais especificamente nas ideias de Carl Jung. O conceito central aqui é o de inconsciente coletivo. Pensa nisso como se fosse uma espécie de planta baixa da psicologia humana, algo que todo mundo compartilha. É uma camada bem profunda da nossa mente que guarda memórias e imagens ancestrais, os famosos arquétipos. E são esses arquétipos, de acordo com a teoria, que dão origem aos mitos, às religiões, aqueles símbolos que mexem com a gente, não importa onde ou quando. E bem no centro desse inconsciente coletivo existe um arquétipo supremo, o eu superior, ou o self. Ele é o símbolo da totalidade, da união do nosso lado consciente com o inconsciente. O Carl Jung argumenta que as grandes religiões são, na verdade, mapas para se chegar nesse estado, um processo que o Jung chamou de individuação. É a jornada para realizar nosso potencial máximo, para nos tornarmos psicologicamente inteiros. E o ponto crucial é que o Clarke não baseia essa teoria só em livros e pesquisa. Ele se via como um empirista, alguém que viveu na pele a força desses arquétipos através dos próprios sonhos, das próprias visões. Ele estava buscando uma base lógica para entender o que ele sentia ser uma realidade, tanto espiritual quanto psicológica. Agora vamos para o primeiro andar da teoria do Clarke. Ele defende que os antigos egípcios foram os primeiríssimos a mapear de um jeito super completo essa jornada psicológica interior. É aqui que as conexões começam a ficar impressionantes. O Clarke aponta uns paralelos muito diretos. Por exemplo, Atum, o deus vermelho egípcio, soa muito parecido e tem um simbolismo próximo a Adão, cujo nome significa Terra Vermelha. A história de Ra, que ameaça destruir a humanidade, mas depois promete não fazer de novo, não lembra muito a história do dilúvio de Noé? E o famoso ritual de pesar o coração contra a pena da verdade, Ma'at, é basicamente um precursor claríssimo da ideia do dia do juízo final. Isso aqui é fundamental para entender a cabeça dos egípcios segundo o autor. Sabedoria, santidade, nada disso era um dom que já nascia com a pessoa. Eram qualidades que se conquistava através de uma jornada interior muito difícil, quase um processo de iniciação nos mistérios do espírito. Ok, vamos avançar um pouco e ver como essa estrutura vai se desdobrando. Clarke propõe uma ideia ousada, que figuras como Abraão, José e Moisés não são só personagens históricos, mas sim representações simbólicas de estágios de uma única e mesma jornada arquetípica. E essa jornada segue sempre um padrão universal. Primeiro vem o confronto com a escuridão, com as forças caóticas dentro de nós. Depois, uma grande guerra entre os opostos da mente, luz e sombra, ordem e caos. E, finalmente, dessa batalha toda surge um renascimento, o nascimento de um eu transformado, a tal criança divina, que é o símbolo do eu superior realizado. A história de José, segundo o livro, é um exemplo perfeito disso. Pensa bem, ser jogado num poço pelos irmãos, vendido como escravo, preso. Tudo isso é o símbolo da descida às profundezas do inconsciente. É o sofrimento necessário. E a sua ascensão final, se tornando governador do Egito, representa a exaltação espiritual, a realização do eu superior.
O simbolismo fica ainda mais profundo com a imagem do cajado. A vara de Moisés, que vira uma serpente, tem um eco direto no cajado de Anur, um deus egípcio. Para o Clarke, que teve um sonho com essa mesmíssima imagem, isso é a chave. O cajado é o poder sobre o mundo invisível. E a serpente é a sabedoria que vem lá do fundo do inconsciente. E os padrões vão se acumulando. O nome Isaac, segundo Clarke, viria do egípcio para o filho que vem. Os números sagrados 7 e 12, que significam formação e totalidade, são centrais nas duas tradições. Ele chega a argumentar que até a circuncisão não é coincidência, mas um sinal de que os hebreus adotaram voluntariamente a base da religião egípcia. Tudo isso nos leva ao clímax da tese do Clarke. A ideia de que a figura de Cristo é a encarnação final, a mais completa daquele antigo arquétipo do eu superior. E esta comparação aqui ilustra o argumento de um jeito brilhante. O paralelo entre a paixão de Osíris e a paixão de Cristo é impressionante. Os dois são traídos durante uma refeição. O sofrimento dos dois tem uma ligação simbólica com o pilar Tati, um símbolo egípcio antiquíssimo. E o mais importante de tudo, os dois representam a vitória sobre a morte. Ressurreição, renascimento, a promessa de vida eterna. São basicamente duas versões da mesmíssima história arquetípica. E até o nascimento de Cristo se encaixa nesse padrão. Nascer numa caverna, como algumas versões da história contam, não é só um detalhe. A caverna é o útero da terra, um símbolo universal para o lugar de onde a criança divina, o Salvador, emerge, vindo das profundezas. Então, a grande conclusão é essa. Cristo é o ponto alto de uma linhagem real de encarnações divinas. Não foi um evento isolado, mas a manifestação mais completa de um arquétipo que sempre existiu na mente humana. Aquela promessa de estar convosco até o fim do mundo é interpretada como a presença contínua dessa força, o eu superior, que está acessível a todos nós. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Quando olhamos para essas histórias antigas que moldaram a nossa civilização, será que estamos lendo um registro de eventos que aconteceram lá fora, no mundo? Ou será que estamos, na verdade, olhando para um espelho, um mapa da jornada interior que todos nós compartilhamos lá no fundo da nossa própria mente? A análise de Clarke, sem dúvida, aponta para a segunda opção.